Bom dia a todos, a todas, principalmente nós mulheres que estão aqui ou ao vivo ou assistindo a gravação desse projeto. Se você está chegando agora, esse projeto, ele é o projeto 1111, um projeto que não tem absolutamente nada a ver com a fotografia em si, que é a minha profissão, que é a minha vertente principal aqui do canal, mas ele é, na verdade, um chamado para que eu possa levar e compartilhar com as mulheres a experiência e a palavra que eu tenho vivido desde o ano passado com a presença de Deus na minha vida. E foram muitos anos buscando a Deus nos lugares errados, achando que eu precisava de ir em igrejas, achando que eu precisava de intermediários, até que ele, ano passado, chegou para mim e falou: Não, meu filho, não precisa disso, não. Venha junto comigo, que é muito mais fácil. Como diria um amigo meu, vem que eu tô facinho. E, brincadeiras à parte, eu consegui descobrir realmente como me conectar com Deus, e desde lá tem sido uma coisa mais intensa atrás da outra, e todos os dias que eu consigo me aprofundar mais ainda nas palavras, no ensinamento que Jesus deixou para nós e que nós encontramos nas Escrituras, mais coisas se revelam. E normalmente nesse projeto eu abro ao acaso, sendo assim usada como ferramenta para levar a palavra que nossos anjos, Deus, Jesus, dê o nome que você quiser, possa mandar através de mim para vocês. E hoje, em especial, antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo que eu adoro, não sei se vocês já viram no YouTube, do André Fernandes. O André Fernandes é o pastor da igreja em Alphaville, da Lagoinha Church, em Alphaville, e ela em Miami. Por acaso, ele começou a aparecer para mim, aquele por acaso que eu falo que Deus está usando até os algoritmos agora para chegar. E foi muito engraçado que no começo da minha jornada de fé, eu tinha muitas dúvidas, né? Porque eu, como eu já falei aqui em outros episódios, eu nunca tinha lido a Bíblia propriamente dita. Toda vez que eu tentava ler a Bíblia, não sei se esse é o seu caso, mas eu tentava ler a Bíblia, eu achava muito complexo, muito difícil. Parecia que eu falei, gente, que diabo é isso? O que está querendo dizer? E o tempo verbal usado muito formal, muito complexo, né? Tudo vós, tudo ti, tudo tu. E isso foi muito difícil para mim entender. E ele veio de uma forma que eu achava, era muito curioso, que eu lia e depois entrava no YouTube e parecia que era engraçado. Eu lia a passagem, eu orava, pedia a Deus revelação, e eu entrava no YouTube, o primeiro vídeo que aparecia para mim ali no meu feed do celular era o vídeo dele falando do assunto que eu tinha pedido orientação. Então, assim, eu achei interessantíssimo, e de tempos em tempos isso acontece, e hoje aconteceu de novo. Hoje eu estava em oração, porque eu faço isso todos os dias, mas de uma forma diferente, porque eu sentia que tinha alguma coisa que estava estranha. E depois, e é isso que eu quero te convidar hoje a fazer, depois que você abre espaço para que você realmente se conecte a Deus de uma forma muito pessoal, muito você e Ele, as coisas vão começar a mudar na sua vida. É exatamente esse trecho que eu quero ler para vocês hoje. E você vai começar a sentir dentro de você algo estranho, é algo como se você tivesse um sistema de alarme dentro do seu coração. E quanto mais você se aprofundar, mais você procurar, mais as coisas vão tomar clareza, mais as coisas vão parecer fáceis. E quando não forem fáceis, quando você sentir que tem alguma coisa mal-estar, uma coisa incomodada, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí. E hoje eu percebi isso, eu estava desde ontem sentindo uma coisa estranha, e um mal-estar, uma coisa difícil, um cansaço, coisa que eu nunca mais eu senti desde que eu comecei a ter todos os dias o meu momento de conversa, de intimidade com Deus, de buscar e estudar mais ainda a palavra dele nas escrituras. E eu vou te explicar, é muito louco quando você faz isso, é muito louco, porque você começa a afinar, a aguçar algo dentro de você. Na verdade, sabe, nós mulheres temos muito isso, muito da intuição. E a gente acha que a nossa intuição, é o sexto sentido. A gente fala muito isso de uma forma mística.
Só que o sexto sentido nada mais é do que a nossa espiritualidade, a nossa conexão de alma. Então, a gente fala muito do sexto sentido sem entender exatamente o que que ela é. E nós, mulheres, temos isso cada vez mais forte, talvez porque nós temos mais espaço para as emoções, mais espaço para o lado, não vou dizer obrigatoriamente espiritual, porque eu acho que o espiritual está em todos nós, mas para esse lado da sensibilidade, nós temos muito isso. E você vai ver, eu falo, esse trecho que hoje foi falado pelo André Fernandes, inclusive se você não conhece, depois procura. Pastor André Fernandes, ele está aqui no YouTube, ele tem uns textos incríveis e ele é muito descolado, eu gosto dele justamente porque ele é muito jovem. Adriana entrando aqui. Bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Vou botar aqui para poder continuar o que eu estava falando. Que bom que deu certo hoje. O link funcionou? Não, só uma pausinha, Pode desculpa. falar, pode falar. A minha ansiedade, né, de participar, de estar, foi tão grande que eu te mandei na segunda-feira. Só que segunda-feira não teve nada, é quarta e sexta, né? Aí eu tentei entrar na reunião na segunda-feira. Não ia Ah, foi por conseguir. isso que você não conseguiu, porque você então entrou na segunda. Agora está explicado por que você não conseguiu. Ana. Agora, da semana passada, foi a transição mesmo de aparelho. E aí eu resolvi tudo. E aí, segunda-feira, eu tentando, eu falei, não, mas não é possível, não é possível. Mas segunda-feira não era o dia. É porque segunda eu assisto a um outro projeto. E aí eu falei, não faz sentido eu competir a minha atenção, sendo que o propósito é o mesmo, né? O propósito dos dois é a mesma. É de fazer. Ele faz esse projeto, só que ele faz de uma outra forma, grandiosamente, né? E aí esse daqui é o nosso, fechado, íntimo, para as mulheres. Que bom que deu certo, querida. Então, eu estava falando aqui que todas as vezes eu abro ao acaso, né, para poder falar a mensagem, só que hoje foi uma coisa especial, que eu tô desde ontem, eu estava com uma sensação estranha, uma angústia, uma coisa que estava me incomodando, um cansaço que normalmente eu não tive mais, desde que eu comecei esse processo, né, de todos os dias, né, lavar minha alma, entregar o dia a Deus. E eu estava desde ontem assim, esquisito, esquisito. E aí eu falei, não, eu vou conversar com ele. E aí eu tenho eu já te falei sobre isso, que tem um pastor no YouTube, que é o André Fernandes, que eu gosto dele, que ele é super descolado, assim, e várias vezes ele acontece que eu falo que Deus está moderno, está usando o algoritmo, né? Porque várias vezes eu faço uma oração, eu estou com aquela dúvida, aquela coisa, aí eu entro no YouTube, a mensagem que aparece no vídeo do André Fernandes é exatamente sobre o assunto. E hoje falou sobre isso. E eu achei muito louco, porque ele falou nesse dia, falou hoje de manhã, depois eu posso até colocar aqui o link do vídeo dele, em especial no descritivo dessa gravação, e te passo também que ele fala o seguinte: ficou uma coisa muito banalizada a gente fazer as coisas falando, graças a Deus, se Deus quiser, né? As pessoas virou uma expressão. E a gente esquece de que é realmente graças a Ele. Então, tudo é por causa dele, tudo é fundamentado nele e tudo é direcionado a Ele na nossa vida. Porque quando isso não acontece, cria esse mal-estar na gente, a gente não sabe de onde está vindo. Talvez as pessoas que, ou que era o meu caso antes, que não tinham tido esse momento de revelação, esse momento de encontro, lidam com isso como se fossem adversidades da vida. Mas depois que você começa a ter essa intimidade, começa a ver que tudo flui muito fácil, que você começa a não se sentir mais cansado pelas coisas que você cansava antes, que você começa a ter uma alegria fora do comum antes, que você começa a sentir que tudo está fluindo e de repente você começa um dia em especial, a coisa está estranha. Eu falo que o meu coração agora é como se fosse um sistema de alarme. Toda vez que eu sinto que tem alguma coisa estranha, eu falo, estou fazendo merda. Estou fazendo alguma coisa errada, deixa eu pensar o que que é. E eu percebi justamente nesse vídeo que eu ouvi hoje, que eu quero pegar o trecho do capítulo de Romanos para a gente ver, ele fala sobre isso,
que quando você começa a se transformar, quando você começa a mudar, nada mais vai ser como era antes. E se você está fazendo algo ainda baseado no que você era antes de se entregar a ele, você, tipo, é como se você estivesse voltando atrás num caminho que você já tinha visto que não dava certo. Então é muito louco, porque eu comecei um projeto novo e eu estava fazendo da forma que eu fazia antes, chegar cheio de tarefa, cheio de coisa e organiza e passa horas trabalhando para fazer a coisa acontecer. E eu falei, gente, por isso. Porque o primeiro passo tinha que ter sido: o senhor quer que eu faça isso? Esse é o caminho, o senhor quer? Me mostra como. Me mostra se esse caminho tá bom. E eu não fiz isso, porque eu estava tão preocupada com os horários, com os prazos que eu tinha, que eu não fiz. E foi me dando um desespero, uma agonia. Hoje, quando eu vi essa mensagem, esse vídeo, que ele fala, ai, eu, putz, grila, isso, né? Aí dá-lhe parar, não, perdão, desculpa, porque aí você se sente assim, caraca, que vacilona, né? Como é que eu errei no básico? E aí eu falei, não, eu hoje quero falar sobre isso, não quero nem estender muito, porque eu quero que essa mensagem seja curta, mas que a gente consiga, que mais pessoas possam entender como que isso faz diferença. Eu falei da última vez, você não estava participando, que como é importante a presença dele, a gente começar a entregar realmente tudo que a gente quer fazer a ele, como se ele fosse o nosso coaching, como se ele fosse o nosso CEO da empresa, porque assim ele toma as decisões por nós e a gente executa de acordo com a vontade dele, em vez de a gente fazer o contrário. Então, por muito tempo eu estava fazendo a minha pirâmide errada. Eu colocava primeiro trabalho, dinheiro, depois, aliás, dinheiro, trabalho, alternava, né? Dependendo do momento. Aí depois vinha a família, depois Deus, depois eu. Eu estava lá na rabeira. Mas o que eu falei, gente? Tá tudo errado. Aí hoje eu entendi que a pirâmide tem que ser invertida. É primeiro Deus, depois a família, depois eu, depois o trabalho, depois o dinheiro. Né? Porque primeiro a ele, depois as demais coisas serão acrescentadas, né? E quando você entende como inverter essa pirâmide vai facilitar a sua vida e todo o resto vai começar a vir de uma maneira tranquila, quando você, sem querer ou por força do hábito, você reinverte, né? Você volta ao que você era antes, o negócio desanda. A receita do bolo desanda e o negócio começa. Aí você começa a sentir dentro do seu coração, né? Não sei se você É já sente verdade. isso, não sente? Sinto. E assim, eu achei interessante que tão simples, aí eu fiquei pensando, nossa, quanto tempo eu fiquei, assim, né? Martelando numa situação que é algo tão simples, né? Hoje eu estava escutando até uma das palestras, né, dele, e aí foi a questão de, eu não me sinto amado. Como você não se sente amado? Né? Olha, tudo, ele preparou tudo para você, ele fez tudo para você, ele entregou o filho dele, né, para nos salvar. A Bíblia é uma história de amor de um pai para um filho, e como você não é, né? Eu fico pensando, eu falei, nossa, assim, não que eu sempre me senti amada, enfim, mas a gente tem os momentos que a gente não está ainda. Concreto dentro da gente, né? Não tá aquela força. Aí eu falei, gente, é tudo tão simples. E é até engraçado, eu até sonhei já, eu sonhei com processos como se eu tivesse numa palestra ao vivo com ele e várias situações dinâmicas, e eu estava com um instrumento, um tiagudo, que eu ia furar minha bolha. Assim, aí na hora que eu ia furar minha bolha, eu acordei. Eu falei, mas está chegando o momento de eu furar essa bolha e realmente me transformar, porque é algo tão simples, por que que a gente complica? Você está Né? falando da palestra com quem? Com o Pablo Do, Marçal? do Pablo, é Pablo. isso. Mas assim, trazendo até para nossa reflexão, e aí assim, eu estou escutando muito mais a Bíblia, lendo muito mais a Bíblia, relendo, e são passagens que tão vivas. Eu já sabia de tudo isso, mas hoje é com outro olhar.
Então, assim, tudo isso, e assim, e esse encontro, para mim, é fundamental. Eu fiquei, dos 2 dias que eu não consegui participar, das 2 vezes eu fiquei perdida. Perdida no sentido de como é bom dar essa parada na semana, né? E refletir, porque a gente lê, mas é quando a gente está num coletivo, em um grupo, é uma troca de energia, é uma troca de informações, você começa a ter um olhar diferente, e isso que você falou agora é tão, tão real, tão simples e tão verdadeiro, e assim, que bom que estamos aqui. Que bom que estamos aqui, tomara que isso se estenda e atinja muitas e muitas pessoas, porque é tão simples e a gente complica tanto e coloca tanto aquela coisa, entrega para ele, mas a gente não faz a nossa parte. Então, assim, né, que agora nós possamos fazer a nossa parte, porque ele está ali todo instante confiando na gente. E é isso. Eu estou assim, ó, encantada, encantada no sentido de querendo prosperar cada vez mais em todos os aspectos, porque é tão abrangente tudo isso, quando a gente traz para todos os departamentos da nossa vida. Nossa, hoje eu tive um desafio numa fala de uma pessoa que eu amo de paixão, mas eu entendo ela. Se fosse em outras épocas, eu estaria numa situação, nossa, a pessoa tem razão. Não, pera lá, eu tenho a minha verdade, eu tenho minha razão, Deus está comigo, eu tenho meus propósitos, meus sonhos, eu vou até o final dos meus objetivos, porque Ele preparou tudo, eu confio no que Ele preparou. É aquele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Que você não desista, que você se capacite, que você haja. Então, assim, a gente parar para escutar esse momento tão especial do nosso encontro, que nos fortalece, né? É um momento de conexão direta. Eu já te falei, né? Eu sou apaixonada. E é muito Sou louco isso que você está encantada. falando, como se torna para a gente um momento que a gente fica ansioso para chegar, quase como se fosse uma festa. Eu tenho isso também, esse mesmo sentimento. E fora que esse projeto que a gente faz online, eu me ofereci para fazer um encontro na casa de uma amiga, que o marido dela está passando por um momento difícil e ela estava em oração sozinha. Muitos meses ela não tinha coragem de falar, de pedir ajuda. É louco como isso. É igual você está falando, é tão fácil, às vezes a pessoa complica, né? A gente complica. E aí eu fui até a casa dela e ela falou: obrigada, minha amiga, de estar vindo aqui. Eu sei que você vai se deslocar lá da sua casa, parar seu tempo, deixar seu filho para poder vir aqui. Eu falei: engraçado, você está olhando isso como se fosse um fardo. Para mim, eu fico contando as horas de vir para ter alguém pessoalmente comigo para a gente estudar e ler a palavra de Deus. Para mim tem sido um negócio assim, quase como se eu estivesse indo para a festa, porque quanto É, mais eu mergulho no que ele quer falar comigo, mais a minha vida começa a ter um outro significado, mais a minha vida começa a clarear, tudo começa a ficar mais fácil. É melhor que spa, é melhor que salão de verdade. beleza. É Tipo, verdade. você se ilumina, tudo fica mais fácil. E aí você está dizendo, é tão simples, só que a gente complica. Mas por que a gente complica? Porque a gente coloca os nossos outros sentidos à frente e a gente coloca o nosso racional. O nosso racional tem um peso gigantesco na nossa vida, porque nós somos uma espiritualidade, nós somos um espírito que está aqui dentro de um corpo, né, habitando como uma matéria. E a nossa matéria tem um peso muito grande. Se você não exercitar, o nosso cérebro faz com que você pare, vai para o racional, porque o racional do nosso cérebro é de sobrevivência, ele é primitivo. Nosso espiritual, ele é milenar, mas o nosso cérebro humano, ele ainda é muito primitivo, ele é muito terreno. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro deixando de lado, nos exercitando mesmo, para deixar de lado o nosso racional, que é o que está querendo fazer a gente, oh, não, peraí, isso aí pode ser perigoso, não, isso aí pode não ser legal. Ah, isso aqui, ó, toma, você já tomou na cabeça com isso. Olha o que, que você vai fazer. E aí você começa a se deixar levar por todo essa confusão mental que o cérebro faz ao invés de deixar a espiritualidade. Então tem que ser um negócio diário. Tanto eu que eu sinto que todos os dias eu sinto que eu preciso um pouco mais. Eu preciso ir um pouco mais. O dia que eu não faço o meu momento em casa, de manhã, que eu começo meu dia atropelada, e que eu não faço meu momento de conversar com ele, aquela hora que eu paro e falo assim, agora sou eu e você,
eu sinto que eu começo meio truncada. Então, é um hábito que a gente tem que começar a ter igual academia, igual escovar o dente, igual tudo. É tratar o nosso espiritual. A gente trata um monte de coisa na nossa vida e o nosso espiritual a gente não trata. Então, a gente vai deixando sempre para o segundo, para o final. E é por isso que fica difícil, né, Dri? Porque não cria o hábito, Verdade. não vira um hábito. Eu não sei se eu já te falei sobre isso. Ah, já falei, para você eu já falei. É sobre uma playlist no Spotify que eu tenho, que é onde eu começo todas as minhas manhãs com as músicas de lá. E eu queria hoje começar em especial, quer dizer, começar é ótimo, a gente já começou uma conversa enorme, né? Mas eu queria começar antes de ler o trecho que eu separei para a gente. Eu queria compartilhar um videoclipe de uma música que ela depois que não, né, se você não dominar ou a pessoa que estiver assistindo a gravação não entender em inglês, vale a pena você depois ver a tradução, porque a letra dessa música ela fala muito sobre quando você descobre, né, a Jesus, quando você se entrega, você começa a ver a vida com um novo horizonte. Então ele fala nessa música Hello Peace, Hello Joy, Hello Love. Quer dizer, olá paz, olá júbilo, né? Joy é de alegria Alegria. e olá amor. E ele fala, é um novo horizonte. Por que isso? Você começa a ver a vida com um novo horizonte, com uma outra perspectiva. É como se realmente você virasse e fosse para o outro lado da sua vida que você não conhecia. Então, eu queria só começar com esse videoclipe, que eu acho ele muito. A música é muito bonita, eu ouço todos os dias de manhã essa playlist, depois eu vou até botar aqui a playlist, caso vocês queiram ouvir Coloca. também, Quero sim. só para a gente poder. Cadê? Nome. Eu vou abrir. Deixa eu ver se ela passa, ver se ela vai passar. Eu abri ela como uma aba, ver se sai o áudio Abriu. aqui. Vê se sai o áudio. Não, tá pausada. Calma. Peraí. Tá saindo o áudio? Não, Tá sem áudio? tá sem áudio. Ah, que pena. Tá sem áudio, só o movimento. Ah, essa música é tão linda. Peraí, que eu quero colocar. Deixa eu ver como é que eu faço para botar o áudio aqui. Deixa eu ver se eu coloco como janela. Peraí, deixa eu abrir isso aqui como uma janela. Eu acho que eu não vou conseguir. Porque eu achei que dava. Engraçado que pelo StreamYard eu consigo colocar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de uma outra forma. São vários participantes. Otimizar para videoclipe. Ah, compartilhar som. Pronto. Opa. Otimizar para videoclipe. I got nothing. Vou botar aqui para começar. Acho que agora Sai vai o dar. som. All my words fall short. Eu acho que ele está em alta velocidade. Vou botar ele embaixo aqui para ele poder fazer. Nothing new. How could Vou botar ele embaixo, I qualidade. express all my Agora deu certinho. gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah.
heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, So come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Ai, que lindeza, que coisa mais linda, emocionante. Não é lindo isso? Lindo, lindo, Eu lindo. acho que eu coloquei o link de outra música. Eu acho que ele, estou vendo aqui, parece que ele é trilha, inclusive, do The Chosen. Apareceu aqui no final. Começou 1, 2, 3 milhas. Eu acho que ele, inclusive, é trilha do The Chosen, nem sabia. Daquela série Sim, do sim, sim. Netflix. Eu acho que essa música que eu coloquei não é a que fala dessa letra, mas esse rapaz, ele fala com essa emoção. Para mim, cara, ele tem com certeza assim, alguma coisa de anjo ligada a ele para ele cantar com essa alma toda. É muito lindo. Depois eu vou te mandar e eu vou colocar aqui Manda. vou colocar aqui no descritivo do vídeo,
sobre ele e a playlist também. Na minha playlist tem várias músicas dele, porque eu acho ele incrível, ele é jovem. Eu acho que eu tenho gostado muito desse caminho, dessas pessoas que têm uma linguagem mais jovial, porque eu acho que alcançam mais pessoas, né? Eu vejo o meu filho de 12, que eu cheguei a comentar aqui que eu estava tendo uma dificuldade grande com ele, porque ele estava muito incomodado com esse negócio de eu ter... Eu mudei da água para o vinho do ano passado para cá. Ele sabe que eu mudei para o bem, um monte de coisa. Ele fala, nossa, mas você está tão mais calma, você está mais feliz. Ele fala várias coisas. E, né, com filho a gente se estressa. A gente pode não ser assim no dia a dia, tá estressado, mas com filho a gente é outra escola. E só que ao mesmo tempo ele ficava incomodado, porque começou a ter um grande peso na minha vida. Eu comecei a dedicar muito tempo também. Eu acho que ele ficou no fundo com um pouco de ciúmes. E eu ficava triste no começo, porque eu falava, gente, Deus, como é que eu vou mergulhar de cabeça nessa relação, nesse relacionamento, né, contigo, se o meu próprio filho, que divide a casa comigo, tá, assim, tipo, sendo contra, tá falando, ah, não acredito em Deus, ah, para mim Jesus não existe. Essas loucuras de rebelde. Uhum. E aí eu abri um dia um trecho que é fogo isso, né, gente? Depois que você, assim, depois que você cria essa entrega, essa conexão, a Bíblia começa a ser algo tão fácil de você assimilar, coisa que para mim antes era um bicho de sete cabeças. Eu não entendi absolutamente nada do que estava escrito nela. Hoje eu abro e falo, putz, é isso. Então, porque você começa a ler não com os olhos, você começa a ler com o teu espírito, de outra forma. E aí apareceu para mim assim, eu não lembro exatamente qual foi o versículo, mas o trecho fala muito, muito claramente. Faça, continue fazendo e sendo na frente deles, e ele estava usando o referente a outra história. Não tinha nada a ver com o filho, mas eu entendi na hora que era sobre isso. Então, continue fazendo e agindo, tipo assim, não muda a tua forma de agir na frente deles e carregue-os nos ombros. Ai, que lindo. Então, foi o que eu fiz. Eu continuei, eu não deixei de fazer minhas orações na frente dele, não deixava de falar das coisas que eu fazia. Ele olhava toda noite, eu estou lá estudando, né, a Bíblia, minha Bíblia bem pequenininha de estudo, né, que eu adquiri, Oh, super singela. ui! Minha meta é finalizar até o final do ano, para conseguir estudar toda essa parte histórica e tudo mais. E aí ele veio anteontem me mostrar, ele estava ouvindo umas playlists no Spotify, umas coisas pesadas, assim, umas baixarias, umas coisas assim. Eu falei, meu filho, então, tudo certo, você não curtiu o que eu faço, não está conectado com essa parte, né, espiritual que a sua mãe tá, eu respeito, mas não faz o menor sentido. Eu de manhã tá em oração, trazendo boas energias para casa, de você de noite falando, Uhum, né, de baixaria e palavrão nas suas músicas, estraga tudo que eu fiz. uhum, Aí a gente tinha combinado que ele ia parar de ver. Aí, é. 2 dias atrás, ele falou: olha a playlist que eu criei. Sim, eu não falar mais nada. Aí a playlist dele é música sem baixaria. E as primeiras músicas que ele colocou era de um rapper cantando Sim. gospel. Uhum, E aí eu falei, caraca, aí. De repente a gente fica querendo, eu poderia ter forçado, poderia ter criado uma treta na casa, e ele deixou abrir. E essa linguagem desse rap gospel, que é o cara fala como um cantor de rap, só que o que ele fala é muito bom, assim, é muito, muito boa a letra do cara. Esqueci o nome dele, vou até pesquisar, colocar depois também. Porque às vezes para os nossos filhos é algo que sim, conecta. E é isso que eu quero sim. falar. O Brandon Lake, o André Fernandes, são pessoas que se Sim. conectaram. Eu me conectei porque eles são pessoas que falam no dia a dia. São pessoas que falam uma linguagem mais jovem, não é aquela coisa daquele padre da igreja, super careta, ou aquele pastor que fala que se você não fizer, você vai para o inferno. Então, esse tipo de linguagem tem afastado Ah, muitas sim. pessoas, né? É verdade, é verdade. Então, eu gosto muito, depois eu vou até deixar então, eu queria um dia abrir um pouco, falar sobre essa questão de filho e tudo mais. Hoje está meio um bate-papo, meio uma colaboração, tipo uma contribuição do que tem funcionado para mim, as coisas que têm vindo para mim, para poder deixar aqui. Qualquer coisa depois eu corto uns trechos, Uhum. aí eu falando tanta coisa. Mas eu quero Eu estou compartilhar. adorando. Ah, mas que depois você fica
no YouTube às vezes fica chato para quem está chegando Ah, de sim, não, paraquedas, né? é verdade, né? Hoje, A mas gente poxa, que está coloca um trecho, tá a gente tá assistindo, íntimo mas quem vai ver é verdade, tem que olhar no geral. no todo. Mas eu tiro só os trechos que eu estiver falando demais, contando muito, aí a gente tira. Tira também os meus. Não, o seu não, que você falou super bonito, foi lindo. Nada. É que eu acabo querendo assim, contar para as pessoas, porque eu acho que quando a gente fala do que está acontecendo para a gente, a transformação que está tendo na nossa vida, a pessoa fala, cara, eu quero isso. O que que eu preciso fazer? Sim, E eu vejo hoje em dia as pessoas estão buscando tanto como fazer coisas que às vezes não vão trazer os resultados que ela está buscando, que vão é ser verdade. paliativos, né? Que eu acho que quanto mais a gente falar que a gente está encontrando significado, luz, energia, facilidade, prosperidade, seguindo esse caminho que é tão fácil, como você falou, né? É tão Uhum. fácil. Às vezes a gente contar um pouco da nossa história, do que a gente passou, ajuda as pessoas a terem uma luz. Não, Deixa é eu verdade colocar. mesmo. Pode falar, tá, minha querida? Não, não, é verdade. E fica tudo, como eu falei, né? Fica tudo tão claro que tem situações que por exemplo, um exemplo bobinho até, Ah, eu tenho um horário que eu faço a oração, e aí eu estava fazendo uma coisa ou outra, aí deu o horário de fazer oração, eu fui, e logo em seguida já veio uma vozinha. Se você for fazer, faça direito. Ou seja, se prepare. Eu falei, gente, tá tudo tão forte isso. E assim, bem assim. Aí teve uma outra situação que, eu perdi eu perdi eu perdi um brinco, né? Tal. E aí e agora eu quero, não sei o quê. Vai ficar chorando igual criança mimada ou vai agir que nem um adulto, né? Tá tudo tão forte, assim, é por isso que eu falo, é tudo tão simples. E a gente complica, porque a gente se coloca no papel de vítima, a gente se coloca de que o outro é melhor, no comparativo, e a gente acaba diminuindo, mas espera lá, a gente é filho de Deus, ele sabe o meu nome, não existe ninguém no mundo igual a minha digital, não existe, nem no reino animal, nem no reino vegetal, não existe, as cores das folhas, elas não são iguais, elas se diferem, as listras da zebra, Deus fez tudo tão perfeito, que nenhuma zebra é igual, né? A listrinha não são iguais. Para a gente, aos nossos olhos, ai, nossa, todo mundo tem uma listra. Não, tem um diferencial, porque Deus é perfeito, tudo que ele fez foi perfeito. Então, por que que a gente não pode fazer de forma assim organizada, com toda a nossa energia, com todo o nosso amor, escutar, né? Tá correndo, para. Não, o da oração foi assim fundamental. Você vai fazer, né? Vai fazer de qualquer jeito, não para. E, né, existe todo um processo de conexão. Eu falei, gente, eu tô ficando doida para não, as outras pessoas. Eu não. mas é porque você está abrindo um canal que está te conectando à tua espiritualidade. A gente, normalmente, quando fica no racional, a gente não dá ouvido a essas vozes, que é justamente o nosso espiritual, nossa alma falando com a gente, ou, né, o campo espiritual falando com a gente. E a gente fecha. Aí, como você está aberta, você consegue ouvir. Aí, é o que eu estava falando no começo do vídeo, eu falei, que é o sexto sentido. Só que o ser sentido é nada mais é do que isso, é uma espiritualidade aguçada. Quando você permite, quando você abre esse canal, ele se manifesta. Aí você para de ficar dando cabeçada sozinho e É, começa a entender que caminho você tem que ir, para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. E quando você também está fazendo errado, você também sente, né, que você tem que corrigir. Igual eu te corrigir. falei, eu não ouço essa voz igual você falou, mas eu começo a me sentir mal. Eu começo a descarregar, como se eu estivesse perdendo energia. E aí eu falo, "Ué, mas eu tô sempre, sabe, numa coisa maravilhosa. Por que que eu tô sentindo assim? Por que que tá falando? Aí eu falo, putz, é isso, tô vacilando nisso, tô vacilando naquilo. E aí cada um tem uma forma, não vai ser igual para todo mundo. Deus não se manifesta de forma igual, nunca. Você já percebeu isso? Na Bíblia fala muito. Todas as vezes, todos os históricos bíblicos acontecem, até Jesus mesmo quando ele faz as coisas,
processo, a cada milagre que ele fez, ele usou uma ferramenta diferente, ele usou um jeito diferente. Então, às vezes, para um funciona de um jeito, para outro funciona de outro. Não tem uma receita do bolo da forma como ele vai agir com a gente. Então, para uns funciona de um jeito, outro funciona de outro. O que importa é que se a gente abrir o canal, tudo vai fluir, né? E é justamente disso que a gente vai falar dessa palavra hoje. E olha só, Dri, foi exatamente o trecho, deixa eu puxar a gente aqui para esse cantinho, que é o trecho de Romanos 12, que ele fala exatamente como, quando você vive com esse seu lado espiritual, sabe? Quando você se entrega, quando você vive um relacionamento com Deus, as coisas vão começando a transformar dentro de você. Tem uma frase que Paulo fala que me marca demais. Todas as vezes que eu estou em oração, eu menciono que eu não sei em qual parte da Bíblia ele fala isso, mas ele fala, porque eu não vivo mais, porque vivo é que vive, Cristo é que vive em mim. Então, porque eu não sou mais eu, é uma coisa assim, eu não vivo mais como eu vivia, porque agora Cristo vive em mim. Porque isso começa a transformar, não tem espaço mais. Então, qualquer besteira, qualquer comportamento que a gente faz, que é condizente mais com a pessoa que a gente era antes de se entregar a ele, começa a não fazer sentido, começa a soar um alarme dentro de você. Você diz, opa, peraí, estou fazendo errado, tem alguma coisa que não está legal. Peraí, que eu estou voltando a ser quem eu era antes, calma aí, né? Como se você estivesse realmente tirando aquela nuvem de proteção que ele te dá e você começa a voltar para a energia de antes. E que, se você for pensar em física quântica, é o que a gente até conversou no outro encontro, é a energia vibracional. Quando você está em conexão com Deus, conversando com Ele, relacionando com Ele, tendo essa entrega absoluta para Ele, você vibra numa energia cada vez mais alta. Quanto mais você vai tendo a presença de Jesus na tua vida, mais alto você vai vibrando. E quando você começa a se manifestar como um ser humano, sem estar debaixo de Deus, né, debaixo dele, da presença dele, aí você começa a baixar a tua energia, começa a vibrar numa frequência inferior, física quântica total, assim, né? Então, tudo depende da frequência que você vibra. E aí, quando você fala, opa, peraí que eu tô bobeando, vamos lá, é como se você estivesse enchendo um balãozinho. Não, peraí, deixa eu fazer de novo. Aí você começa a subir de novo. Então, ele fala aqui exatamente nesse pedaço, ó. Não imitem o comportamento. Essa é uma carta de Paulo aos Romanos, né? Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse versículo resume tudo isso que a gente está falando aqui. Tudo em como você mudar, você entregar para ele, muda a sua forma de pensar, muda os seus hábitos. Naturalmente, as pessoas começam a se dissipar, as pessoas ruins começam, vamos dizer assim, que te levavam para uma energia ruim, começam a se dissipar na sua vida, e as pessoas que vibram como você, na mesma energia que você, começam a aparecer na sua vida. E aí ele fala aqui, ó, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. A porção de fé, no outro trecho da minha Bíblia, ele fala com a porção de fé. Então, é isso, conforme você vai evoluindo, você vai entrando mais a fundo, mergulhando. Eu falo muito isso nas minhas orações, né? Peço a Ele, me permita mergulhar, ir mais fundo, que eu quero conhecer tudo, eu quero ir, assim, não, agora é engraçado, né? Que quando a gente está falando com ele, soa tão fluido, e aí aqui, tentando lembrar o que eu falo, eu não consigo lembrar exatamente das palavras. Mas é isso, eu peço para mergulhar comigo. Só que a cada passo que eu dou adiante, a cada ponto que eu vou mais fundo, ele vai me revelando um pouco mais, ele vai trazendo um pouco mais. Então, ele seja honesto com a sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé, né, com a sua porção de fé. Então, eu falo para ele, eu sou um bebê, eu estou conhecendo a palavra a fundo agora, aos 50 e tantos anos.
Então, assim, eu sei que eu tenho muito que aprender, vai me revelando o que eu tenho direito, o que eu posso, o que eu estou preparado para receber. Então, se você, né, de repente tem gente aí que está assistindo, que já lê a Bíblia, já estuda há muito tempo, como você já estuda, né, Adri? Só um minutinho. A sua porção é maior, a revelação vai ser maior. Só que também não adianta você fazer isso uma vez por semana, só nos domingos, quando você está na missa, ou quando você vai no culto. Porque é igual a lebre e a tartaruga, né? Você vai, você pode, de repente, correr, chega lá, reza, 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 pronto, tô intensa ali, beleza. Aí passa uma semana sem ir de novo. Daqui a pouco as pessoas que estão fazendo todo dia um pouquinho, elas vão criando uma intimidade muito maior. Então, não adianta você se entregar muito num dia só e esquecer de Deus todos os outros dias da sua vida. Então, a revelação e a presença dele vai chegando aos poucos a você. E aqui fala, da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos um ao outro. Isso é uma outra coisa que a gente esquece. E que a física quântica está totalmente conectada com isso que está falando no versículo 5. Tudo está interligado. Tudo é energia. Dependendo do que a vibração dos átomos é de um jeito diferente. Então, aqui, a mesa é de um jeito, o ar é de um outro jeito. Tudo vibra de formas diferentes, mas não quer dizer que não exista as moléculas, não existam os átomos. Né? O átomo do oxigênio está aqui. A gente só não está vendo, porque a energia vibracional é diferente, é mais etérea. A madeira é mais dura, assim é o nosso espírito. E quando a gente pensa que a gente está interligado em tudo, todas as pessoas, toda a espiritualidade, tudo, a gente começa a entender que Deus tá interligado a nós. Jesus Cristo é a cabeça desse grande corpo. Sabe o que me lembra? Um filme de ficção científica do Tom Cruise, eu não sei se você viu, que os alienígenas invadiam a Terra e eles tinham ramificações vermelhas, como se fossem filamentos em raiz, e todas elas estavam conectadas com a nave-mãe. Eu vejo exatamente daquele jeito. Então, a nave-mãe está ali, é Jesus Cristo, ele é a cabeça, e tudo o resto, só que do bem, tá, gente? Não é alienígena. E aí, toda a ramificação está interligada. E quando você toca um daqueles filamentos, sente lá em cima, e todas as outras sentem do mesmo jeito. Então, as nossas ações, a forma da gente viver, tem que ser pensando dessa forma. O que eu vivo, o que eu faço, afeta energeticamente outras pessoas, o ecossistema que eu faço parte, e também a questão espiritual, a igreja, Jesus é a cabeça e todos nós somos um filamento. Então, cada membro, cada filete que somos nós, tem uma importância, tem a sua função, e todos estão ligados pelo mesmo elo. Todos nós somos o corpo, né, de Jesus, conforme fala aqui. E aí ele fala, Deus em sua graça, aliás, se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Ah, não, peraí, o anterior mesmo. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a sua proporção de fé. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for um mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se o seu dom for de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Ame as pessoas sem fingimento e odeie tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Ele continua aqui embaixo também, ame-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Ele continua falando muito mais do comportamento, né, que se espera. Mas eu acredito que nós, hoje, no ano de 2023, nós sabemos o que é o comportamento. Nessa época, eles precisavam ensinar e descrever, porque era uma época que não tinha a clareza que nós temos hoje. Então, a gente não precisa nem parar, deixa eu ver o que eu posso, o que eu não posso. Não, aí entra o nosso coração. E quando a gente tem essa conexão, né, Dri? E a gente se entrega e lava o nosso coração todos os dias,
E como é que a gente lava o coração? A gente pedindo perdão por qualquer coisa que a gente tenha feito de errado, perdoando a si mesmo e as outras pessoas. Essa é a parte essencial. Era o que eu mais ouvia no começo. Você só vai ter intimidade com Deus quando você tiver perdoado a todos e a tudo. Porque não dá para carregar rancor, não dá para carregar um peso junto com você para poder atingir a Deus. Então, é a primeira coisa que você tem que fazer, começar a se perdoar e perdoar os outros. E se conectar todos os dias. E quando você se conectar todos os dias e procurar a Ele, entregar a Ele todos os dias, isso aqui começa a acontecer. Então, você vai começar a sentir que Ele vai começar a se manifestar, que você vai ter uma função, cada pessoa vai ter uma função, mas todos estão ligados a Ele. Ele é a nossa cabeça. E quando, vou reforçar essa daqui, porque essa daqui eu acho que uma das mais poderosas passagens. Quando ele fala, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso é o que a gente estava falando e é o que a gente experimenta depois que a gente faz isso. A gente perdoa, lava nosso coração, entrega a Deus. Ó, beleza, daqui para frente, toma a chave, é sua, faça o que quiser, estou aqui. Então, quando tudo isso acontece, o resto começa a virar, começa a mudar, né, Dri? A nossa vibração muda, os nossos hábitos mudam, as pessoas, os É gostos, verdade. coisas que a gente achava natural antes, a gente começa a não achar mais, comportamentos, e inclusive os nossos. Quando a gente vacila, e todo mundo somos seres humanos, a gente vai fazer uma coisa ou outra que não vai estar legal, dentro do nosso coração começa a vibrar isso. Ou uma voz, como diz o Adriano, uma voz começa a falar no seu ouvido. Vai ter um sistema de alerta ali, porque você vai estar vibrando de uma outra forma. E ele vai começar a manifestar em você a boa, perfeita e agradável vontade que ele já reservou para você, só que você estava ali com aquela carapaça, vivendo atrás de um avatar que não tem nada a ver, vivendo atrás só daquele seu racional que você achava que era a sua melhor forma. Só que isso só está fazendo atrasar. É como se fosse uma grande carapaça, meio pesada, que vai fazendo a gente andar lento, né, sem se movimentar, sem fluidez. E aí, quando a gente tira aquela carapaça, ela depois não cabe mais, porque a gente cresce tanto, a gente fica tão mais leve, que quando a gente tenta voltar para a entrada naquela carapaça racional das besteiras que a gente fazia no passado, não cabe. Aí Não cabe mais. dói, incomoda. Aí você fala, opa, peraí, isso aqui é desconfortável. Ah, claro, lógico, estou tentando fazer o que eu fazia antes. Só que eu não sou mais essa pessoa, então não combina mais. É Então, verdade. eu gosto eu sou muito visual, né, como fotógrafo, então eu gosto muito de fazer as analogias para visualizar, porque eu acho que quando a gente visualiza, fica mais fácil da gente, na hora da situação, a gente dar um clique, é isso, então é isso, né, que eu senti, por isso que eu estou sentindo, então eu acho que E é, funciona. Paulo, pode falar. e é verdade, a gente recebe todos os instantes os sinais, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento, né? E é bem né, a fala de Paulo, né? Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Isso, Então, essa é a assim, frase que eu tentei lembrar e é, eu não lembrava das palavras. e aí, assim, a gente descobrir o nosso propósito. E qual é o nosso propósito? Né? Esse é o caminho, né? E eu também gosto de fazer muitas analogias, assim, sempre observei pequenos sinais, como um olhar, assim, de talvez a lua em peixes, o ascendente em peixes, me deixa eu viajar um pouquinho mais, assim, mas também esquece de me deixar com os pés no chão e seguir e agir, né? Então, mas agora já estou melhorando nesse aspecto. E aí, ontem eu estava observando, peguei uma cebola, estava descascando uma cebola, e aí eu fiz uma analogia, nós somos assim, né? As camadas, né? E aí, aos poucos, quando a gente vai buscando conhecimento, quando a gente vai se aprofundando, essas camadas elas vão sendo retiradas de nós. Mas não quer dizer que no caminho não haja dificuldades. Não, vai existir. Aí nessa cebola estava toda linda, maravilhosa, e no meio
de uma das camadas tinha uma parte que estava meio estragando, né? Uma coloração diferente. Eu falei, nossa, essa parte não tá boa. E assim é a gente, né? A gente pega aquela camada, a gente acolhe, entende, retira e segue novamente o nosso caminho, tirando todas as camadas, né? E confiando no propósito de Deus, porque Ele tem um propósito lindo, maravilhoso para nós. Nós somos filhos dele. Opa, pera lá, aquela voltando àquela história. Ah, eu não sou amada. Como você não é amada? Olha a perfeição que é o organismo da gente. Olha tudo que Ele criou. E assim, eu acho maravilhoso esse momento. E assim, é só um testemunho vivo, né? Que acho que as pessoas elas têm que perceber que é independente de religião, esse é um momento de que haja paz na terra, a começar em mim, a começar em você, e é essa questão de energia, porque a gente tem de alguma forma dar uma parada e assim contaminar as pessoas, né? No sentido positivamente da questão de energia, falar de Deus hoje a juventude, as pessoas, então a gente precisa, olha os ensinamentos, olha esse momento maravilhoso. Paulo, as cartas dos Romanos é algo fantástico, encantador, gente, é o momento, não dá para ser depois, tem que ser agora, tem que, e ter a humildade, né? Olha, eu sei, não, pera lá, é desaprender para aprender de novo com um olhar diferente. Então, assim, toda essa contribuição sua, eu acho, assim, parabéns. Você foi chamada, aceitou o chamado e está seguindo. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas você está dando o seu passo. Um processo de que no relacionamento, né? Ai, um casal, ele busca, eu busco. Não, vamos buscar juntos. Não, você tem que buscar e ele tem que buscar, porque nós somos pessoas individuais, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte, buscar. E aí você buscou, você encontrou e você está Transbordando. propagando todo o evangelho. Porque a E gente tem que assim, transbordar, Adriana. A gente não transbordar, pode o reter para a transbordo. gente. Isso, o A gente não, transbordo é pois é, perfeito. a gente não pode reter para a gente. Se eu tive Não essa é transformação na nosso. minha vida e eu tenho as ferramentas, eu tenho o que eu já uso para minha profissão, né? O canal do YouTube, o Zoom, o Instagram, eu já tenho esses canais para promover o meu trabalho. Não faz sentido eu não usar para promover a palavra dele, a transformação que eu estou vivendo, já que é sobre, né? Já que é sobre crescimento, tem que ser crescimento total, holístico, Total, né? É holístico, crescimento exatamente. profissional, pessoal, espiritual, emocional, é tudo. Exatamente, holístico, por inteiro, isso mesmo. Então, não faz E sentido não usar, né? Se de repente você é professora, você tem o dom da didática, de repente você pode fazer, transbordar de uma outra forma. Você pode ensinar de uma outra forma. Eu acho que cada um pode usar a ferramenta, igual ele fala, né? Cada um tem um dom, ou cada um tem uma ferramenta, cada um tem uma possibilidade. Usar isso, fazendo bem feito, né? Para poder servir de uma forma, como você mesmo falou, tô rezando, mas tô rezando meia boca. Não, vamos fazer direito. vou Vamos fazer fazer direito. direito. E vamos fazer pensando que nós somos isso. Nós somos o corpo. Então, o que a gente faz afeta as outras pessoas, estamos todos conectados. Então, se eu posso ter uma energia, estou vibrando numa energia maravilhosa, e eu posso levar isso às outras pessoas, eu tenho a obrigação de levar. Ao mesmo passo que, se eu estou numa energia ruim, acordei no dia ruim, eu não tenho o direito de contaminar as pessoas que estão ao meu redor. Então, a gente tem que entender a importância de que o que a gente faz afeta o outro, positivamente ou negativamente. É muito comum as pessoas fazerem o oposto, né, Dri? Tô num dia ruim, sair esbravejando, soltando fagulha para tudo quanto é lado. O famoso fogo pelas ventas, né? Agora, quando eu tô bem curtindo só comigo mesmo. Eu não quero ter trabalho de dividir com os outros. Não pode ser assim, tem que ser o oposto. É. É o oposto. Então, esse transbordar, eu acho que eu não faço mais do que obrigação. Eu não consigo entender pessoas que, de repente, possam ter essa oportunidade e não executar. É isso que eu não consigo. Então, hoje, a mensagem que eu quero deixar para você é que você pense que a vida que talvez você esteja levando seja uma vida muito mais pesada
muito mais difícil, porque você está aí com essa carapaça que a gente é ensinado a carregar durante a nossa vida. E que quando você entender, que você se conectando, você ativando esse lado espiritual, conversando com Deus, entregando, convidando Jesus para fazer parte da sua vida, seja do jeito que você quiser, com a forma que a sua mente quiser ter. Se você quiser visualizar como Jesus católico, ou como Jesus evangélico, ou como uma energia vibracional, você decide. O importante é que você não se prenda aos conceitos religiosos, não se prenda a dogmas e converse com ele na forma, no avatar que você entender e se sentir mais confortável. E eu visualizo Jesus como um grande manto de luz, sem rosto, sem cabelo, sem nada que a Igreja Católica colocou para a gente, algo com muito mais, um grande manto de luz, que eu acredito que é o que ele é para mim. E assim eu me sinto conectada a ele. Então, se você se sente conectada com aquele Jesus de olhos azuis, cabelo longo, faça isso, não importa o avatar. O que importa é a verdade no seu coração para você falar com ele. E no que você entregar e convidá-lo para fazer parte da sua vida, para realmente ser a pessoa que vai ser o transformador da sua vida, né, que vai ser o seu coach, o seu guia, o seu mestre, o seu amigo, todo o resto começa a se transformar na sua vida. E se você fizer todos os dias, assim como você carrega o seu celular na bateria, você carregar o seu espírito na presença dele, você vai perdendo essa carapaça, você vai deixando de ser a pessoa que você era, e tudo vai começar a fluir de uma forma muito mais leve, muito mais feliz, muito mais plena. E quando isso não acontecer, você vai sentir dentro do seu coração, assim como a Adriana falou que ouve as vozezinhas na cabeça dela falando, eu sinto no meu coração, eu sinto uma fraqueza, como se eu tivesse me descarregado. E aí eu falo, opa, peraí que eu estou fazendo alguma coisa errada. E você vai sentir isso, mas isso precisa que seja diário, não é dieta de 7 dias. Você vai ter que fazer aos poucos. E como ele fala na passagem, conforme a medida de fé que Deus te deu. Então, aos poucos, cada passo que você der, Deus vai te dar um pouquinho mais. Cada passo que você der, ele vai te dar um pouquinho mais. Porque se a gente quiser ter toda a sabedoria de uma vez só, a gente não está pronto, a gente não está vibrando, né? A gente não está na vibração elevada o suficiente para poder entender e discernir. É igual você querer ensinar física molecular para uma criança que está aprendendo a ser alfabetizada, ela não vai entender. Então, imagina que você tem que dar cada passo, assim como nós demos cada passo para aprender as coisas da vida terrena, a gente também tem que aprender na vida espiritual aos pouquinhos. Mas você tem que começar hoje e experimentar da sua forma, do seu jeito. Só faz isso. Convida Jesus para fazer parte da sua vida, se entrega, abre o seu coração com humildade e conversa com ele todos os dias, renova nele todos os dias esse pedido, essa entrega, que você vai ver gradativamente a mudança na sua vida acontecendo. Se você quiser se inspirar, vou colocar no descritivo desse vídeo aqui o link da minha playlist para você ouvir essas músicas como essa que eu mostrei aqui no vídeo e também para você criar a sua própria playlist, porque essas músicas são as músicas que eu ouço todos os dias de manhã para criar atmosfera, para me conectar e antes de fazer as minhas orações. Eu sinto que eu preciso ter essa atmosfera para me preparar. Não adianta eu estar ali na correria, escovar o dente e começar a falar com Deus. Eu quero entrar na sintonia, né? Vibrar na mesma frequência para que eu consiga conectar com Ele. Então, a minha recomendação é que antes de você começar suas orações, coloque essas músicas ou outras que você preferir, que façam mais sentido para você, para tocar, e aí você vai entrando na atmosfera. E aí depois você faz as suas orações. Respira fundo, entrega. Você vai ver sua vida mudar. Bom, espero que esse encontro de hoje e essa contribuição que a Adriana também pode dar aqui hoje, ela participou aqui comigo ao vivo, possa ter ajudado você e que, se você sentir vontade de fazer parte, depois você pode entrar no link que está aqui no descritivo do vídeo também e participar dos encontros ao vivo, que por enquanto estão acontecendo às quartas e sextas, às 11h11 da manhã,
pelo Zoom, e aí você pode trazer um pouco do seu testemunho, da sua experiência, lembrando que a gente tem a obrigação de levar adiante todas as coisas boas que Deus faz por nós, e quem sabe você também pode se manifestar aqui, contribuir e inspirar outras pessoas. Seja super bem-vinda, e depois se quiser participar ou assistir outros projetos, aqui numa playlist, esse vídeo está dentro da playlist Projeto 1111, você pode assistir todos os outros. Tá? Uma ótima semana, nos vemos no próximo encontro. Um beijo. Fica com Deus.